Eu venho de família pobre, né? Família muito pobre. Minha mãe, meus pais e tal. Mas a gente sempre teve muita imaginação, sabe? Sou da época que a gente ficava na rua o dia inteiro. Eu acho até um negócio engraçado que, assim, o discurso que a gente faz hoje na política, que ouve muito, e eu não gosto muito desse discurso, nós temos que tirar os meninos da rua. Não é assim que a gente escuta, o pessoal fala, tem que tirar os meninos da rua. Eu acho que não, a rua tem que voltar a ser um lugar seguro para os meninos, para as crianças. Hoje, claro que tudo mudou, tudo é muito virtual, né? As brincadeiras são muito virtuais, mas eu sou de uma época que a gente brincava de casinha da bola, de queimada, de pique-pega, de esconde. Então, quer dizer, eu venho de uma época que a rua era um espaço muito divertido, né? E a gente tinha, pô, a imaginação da gente, ela era fantástica. Então eu tive uma infância boa nesse sentido, né? Eu tive uma infância pobre, às vezes não tinha tudo que eu gostaria de ter. Né? A gente vinha, às vezes os coleguinhas tinham uns brinquedos, a gente não tinha um skate, você não tinha às vezes um boneco, você não tinha e tudo. Mas assim, eu acho que na medida do possível minha mãe nunca teve condição de me dar tudo que eu queria, mas ela sempre me deu tudo que eu precisava. Né? Isso eu acho que foi legal, mas foi legal a minha infância. Brigava na rua, como todo moleque, né? Brigava, apanhei muito, né? Aprontava demais. Mas foi uma infância legal, foi uma infância legal. Nós passamos uma vida muito difícil, né? Lamentavelmente, meu pai, nos meus primeiros anos de vida, era doente, né? Ele era alcoólatra e nós vivemos uma vida muito difícil, né? Passamos fome. Lamentavelmente, quando ele bebia muito, ficava um cara violento comigo, com minha mãe, né? Claro que depois, né, quando a gente já estava um pouco maior, ele se curou, né? Ele foi pro AA e foi se tratando, se cura não, porque não tem cura, né? Mas foi se cuidando, foi fazendo o AA, e depois a gente teve todo um reencontro com meu pai, né? E passava férias com ele e tal. A minha mãe teve um papel espetacular. A minha mãe é uma mulher de uma grandeza que vocês não têm ideia. Para mim, se você falar, o que é a sua grande referência? Inclusive política, minha mãe, né? E na vida, minha mãe. Criou a gente sozinho, enfrentou o marido alcoólatra, passou fome, pegou a gente pequenininho, foi morar em São Paulo de favor, né? Porque não dava mais para ficar em São João do Rei, na forma da vida que a gente estava levando. E criou a gente, cuidou da gente da forma que ela pôde. Tá aí, tem 3 filhos, né? Todos estudados, todos com curso superior, todo mundo trabalhando. Então minha mãe foi do caralho, desculpa o termo, mas foi do caralho. E ela nunca fez o que hoje a gente... Tem um termo bonito para isso, né, que chama alienação parental, que é quando você induz o filho contra o pai ou contra a mãe. Minha mãe sempre disse para nós, seu pai não é um cara mau, seu pai é um cara bom, de um ótimo coração, só que ele é uma pessoa doente. Isso fez com que a gente depois, quando a gente crescesse, foi crescendo, já adolescente, tivesse condição de reencontrar com meu pai, mesmo depois de tudo que nós vivemos, sabe? E é um negócio... Aí meu pai teve uma outra companheira, a Adriana, uma pessoa fantástica, e teve uma outra filha, que é a minha irmã, a Jéssica, né? Que infelizmente não chegou a conhecer. Ele não chegou a viver a experiência de ser pai plenamente com a gente, por causa da doença, do alcoolismo. E não chegou a ter a experiência de ser pai plenamente com a Jéssica mesmo, depois estava curado, que morreu antes disso. Meu pai morreu com 45 anos. E minha irmã também é fantástica, né? A gente tem uma bela convivência. Então, assim, o meu pai era um cara extraordinário também, tirando esse período da doença, mas deixou boas referências para nós. E minha mãe foi isso, uma mulher de uma grandeza incrível. Meu pai, no final, ele morreu de câncer. E minha mãe ajudou a cuidar do meu pai nos seus últimos dias de vida, mesmo ele já tendo uma outra companheira. Agora é 13h120, repete comigo.